Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Sou o professor Vinícius e hoje vamos dar início a um novo ciclo da matéria de linguagens, matéria que cai bastante, tanto no Enem, né? Então vamos lá. Neste novo ciclo, nós iremos trabalhar conteúdos mais voltados ao Enem em si, certo? Então aqui a gente vai começar a analisar aspectos mais ligados à interpretação de texto, à análise da arte contemporânea, da arte moderna, da arte pré-moderna, né? E então, assim, a gente vai ter a partir de hoje um viés muito mais prático de aula, né? Então, vamos lá. Hoje, em gramática, nós vamos trabalhar os gêneros textuais. Gêneros textuais são tipos, são não tipos, mas são categorias textuais que analisa, né, que classifica os textos segundo seus traços comunicativos, contextuais e sociais que influenciam tanto na organização quanto na função dos textos. A gente não deve confundir com tipologia, porque a tipologia ela é um tipo de categorização que é mais voltada para o aspecto estrutural do texto. Então, que analisa a estrutura, o vocabulário, a sintase usada, né? Então é algo mais assim objetivo, enquanto que o gênero ele se apresenta de modo mais subjetivo. Como que a gente consegue entender a relação entre esses dois aspectos da linguística, né? A gente consegue entender que a, o gênero textual ele está contido dentro de uma tipologia. Então, dentro da tipologia narrativa, por exemplo, eu vou ter um conto, eu vou ter um romance, uma novela, uma fábula. Dentro da tipologia descritiva, eu vou ter uma reportagem, eu vou ter uma uma um, um relatório, né? Dentro da tipologia expositiva, eu vou ter outros tipos de texto que a gente vai ver mais para frente, por aí vai. Então, vamos lá. Dentro dos gêneros textuais, analisando os gêneros textuais, a gente consegue perceber algumas variáveis que a gente analisa para entender como é feita essa classificação, essa categorização. A primeira é a função social. A função social, o que, que é? É a finalidade que um texto cumpre na sociedade, fazendo com que o mesmo nasça com uma necessidade, seja ela pessoal ou coletiva. Ou seja, dentro, né, de qualquer língua, dentro de qualquer sociedade, nenhum tipo de comunicação é feita sem função, sem uma necessidade. Então, seja lá o modo pelo qual uma pessoa se expressa ou um texto se dá na sociedade, a gente tem que entender que ele tem uma função, que ele nasceu a partir de uma necessidade, seja do autor, ou seja de uma entidade ou de uma coletividade que o autor representa. Né? Isso se chama função social. Além disso, a gente tem o elo entre autor ou emissor e o leitor ou ouvinte. Aqui a gente tem que entender que todo texto tem um alvo, né? Todo texto, toda produção literária, toda produção escrita, ela visa atingir alguém, né? Mesmo que indiretamente. Então aqui a gente deve se fazer a seguinte pergunta: como e para quem se escreve, né? E isso é uma parada muito importante para a gente entender, né?
o que é esse elo. Além disso, a gente tem um contexto. O contexto ele analisa a situação em que o meio de comunicação se dá, né? Eu esqueci de colocar o, o espaço ali, né? Se dá separado. Então, por exemplo, a gente tem que entender que uma língua, um texto, uma forma de comunicação, ela, ela é dotada de adequações e de inadequações. Por exemplo, eu não vou chegar no tribunal e falar do jeito que conversamos no dia a dia. E vice-versa, eu não vou conversar do dia a dia de uma maneira excessivamente formal. Fica chato, é uma pessoa insuportável. Né? Então, a gente deve ter a ideia de que para cada situação, para cada contexto, existe um texto, existe uma produção literária, existe uma linguagem adequada, certo? Além disso, a gente tem a linguagem, né, um conjunto de elementos léxicos, ou seja, elementos relacionados, relativos ao vocabulário, que compõem um texto escrito ou falado, e o meio de divulgação. Aqui é muito importante a gente entender como que um texto ele se dá, né? Como ele se dá não, mas por onde, por qual por qual mecanismo ele é veiculado, né? Por exemplo, um texto contido em um livro, ele tende a ser muito mais longo, muito mais detalhado do que, por exemplo, um texto contido no Twitter, né? O Twitter ele por ter uma um limite, né, pré-estabelecido de caracteres, ele possui em si, né, um poder de condensar textos muito notável, né? Então isso também deve ser levado em conta. O meio de divulgação do texto ou da fala, ela impacta muito, né, o, o, na categorização, na classificação do gênero textual. Então aqui vamos lá. Explicando aqui, né, explicitando a relação entre tipos textuais e gêneros. Aqui nós temos os tipos narrativo, né? Então, o que é o tipo narrativo? O tipo narrativo, a tipologia narrativa, ela é uma tipologia que, que carrega em si um conjunto de aspectos estruturais, um conjunto de aspectos objetivos que configuram uma narrativa. Então, um texto em prosa que fala sobre que tem tem uma tem como função explicar, né? Tipo, explicar não, narrar uma sequência de eventos, me fugiu a palavra. Então aqui a gente tem uma classificação objetiva, dentro dessa classificação objetiva a gente vai ter uma classificação mais subjetiva, uma classificação que a gente vai perceber ao analisar melhor o texto. Né? Então aqui a gente tem o conto, a crônica, o romance, a notícia é uma narração, a biografia ou autobiografia, dentro da descrição a gente tem um cardápio, né? O relato, a reportagem. A reportagem também pode ser considerada uma, um gênero contido no tipo expositivo, né? E depois no tipo expositivo a gente tem um texto didático, a palestra e por aí vai. Eu vou, se vocês quiserem pausar esse quadro que eu gostei bastante, fiquem à vontade. Então vamos lá para o próximo slide. Para estudarmos os tipos de gêneros textuais, temos que entender, como eu já havia falado antes, que gêneros estão inseridos em distintas tipologias. Então, por exemplo, dentro da tipologia narrativa, nós temos o romance. O romance é um texto narrativo longo que conta uma história linear, dotadas de ações, lugares e tempo específicos, né? Então a gente tem uma ação, um lugar e um tempo. Dentro
desse conjunto ocorre uma história longa e linear e isso configura um romance. Se fosse um texto narrativo curto, a gente teria, por exemplo, um conto. Se tivéssemos um texto curto e dotado de personagens zoomorfizados, nós teríamos uma fábula. E por aí vai. Já dentro da tipologia descritiva, nós temos a reportagem. A reportagem é um conteúdo jornalístico escrito ou falado, baseado no testemunho direto dos fatos e situações explicadas em palavras. Então aqui a gente tem a descrição de um fato ocorrido, né? E aqui essa descrição ela se dá, ela é explicada por palavras e ela possui um conteúdo jornalístico, né? Então uma reportagem ela tende a ser longa. Se fosse um texto expositivo curto e voltado para a culinária, nós teríamos um cardápio, né? E por aí vai. Dentro da tipologia expositiva, nós temos também a palestra. A palestra é uma apresentação oral que pretende apresentar informações ou ensinar pessoas a respeito de um assunto, né? Então aqui então a palestra a gente consegue entender que, por exemplo, ela possui como um meio de divulgação a fala, ela pretende atingir pessoas que estão interessadas em um assunto e ela é dotada, né, de uma linguagem essencialmente informacional. Se nós estivéssemos no lugar da apresentação oral, se o meio de divulgação, ao invés de ser a fala, fosse a escrita, nós teríamos um texto didático, né? Tanto que palestras muitas vezes são transformadas em livros, entende? Muitos livros, né, de, por exemplo, filósofos. Vamos pegar aí o Mário Sérgio Cortella. Muitos livros do Cortella surgiram de palestras, né? São livros que possuem um teor didático muito marcante e que surgiram, né, de palestras, que é uma contraparte oral do texto didático. Aqui, a tipologia argumentativa. A dissertação é uma modalidade de redação, composição escrita em prosa e apresentada de forma, eu coloquei aqui oral, mas não é oral, é de forma escrita, sobre um tema sobre o qual se devem apresentar e discutir argumentos. Uma coisa muito interessante, né, é que a dissertação ela possui uma linguagem essencialmente objetiva. Então você argumenta em favor de um ponto de vista e naquele argumento você possui como embasamento fatos, né? Ou teorias ou coisas que estejam além da opinião. Então, a dissertação ela tende a ser muito mais verossímil, né? Se nós, por exemplo, colocássemos, né, uma, um texto argumentativo, no entanto, dotado de uma subjetividade, né, em que o ponto de vista ele é defendido sob um viés subjetivo. Então aqui nós teríamos um artigo de opinião, né? Então, como o próprio nome diz, artigo de opinião. Por fim, temos a tipologia injuntiva. A tipologia injuntiva, nós temos a receita que instrui o leitor acerca do preparo de um alimento específico. Então aqui, o que é uma injunção? A injunção ela é uma instrução. Então sempre quando eu faço, ela pode ser, na verdade, ela pode ser tanto uma injunção quanto uma espécie de ordenamento, de, de pedido de algo, né? Então sempre quando eu tiver verbos empregados no imperativo, eu vou ter, né, uma tipologia injuntiva. Então, por exemplo, uma receita tem uma receita ela tem a função de instruir e ela é voltada ao público da culinária, né? O manual de instruções, o manual também tem o
tem o intuito de instruir, mas ela é voltada para alguma outra coisa. Por exemplo, a robótica. Eu quero montar um aparelho eletrônico. Então eu acabo lendo um manual de instruções. Outra coisa, propagandas. Aqui eu tenho uma linguagem imperativa, no entanto, a linguagem imperativa ela não está mais dentro da função de instruir. Ela está dentro da função de certa forma, dar ordens. Então, compre isso, faça isso, né? Seja a melhor versão de si mesmo. Então, aqui a gente tem um gênero voltado à propaganda, né? E não mais a gêneros voltados à instrução, como, por exemplo, a receita e o manual. Então, é muito importante a gente ver que a injunção ela está dentro do imperativo, né? Seja o imperativo voltado à realização de ordens, quanto ele voltado, né, à instrução. Então vamos lá. Essa foi a aula de gramática, né? Foi uma aula bem rápida. Perdão se eu falei rápido, mas foi uma aula assim bem tranquila. Eu vou mandar logo mais exercícios para vocês. E agora nós vamos para a literatura. Literatura eu trouxe aqui uma pintura, né, da Tarsila do Amaral, que simboliza bem o que foi o pré-modernismo, a heterogeneidade, né, que caracterizou o pré-modernismo. Então vamos lá. A literatura, literatura não, pré-modernismo, conceito, né? Vamos entender o que foi essa, esse período, né? O pré-modernismo ele foi um período de intensa movimentação literária que marcou a transição do simbolismo para o modernismo. Em relação ao período, compreendeu o início do século até a Semana de Arte Moderna de 22. Então, entre, né, essas duas escolas literárias que foram citadas, a gente teve uma espécie de limbo literário. Ou seja, não surgiu nenhum movimento, nenhuma escola que aglutinasse em si um conjunto, né, de um conjunto específico, né, de características e que estivesse dotado em um período de tempo, né, pré-determinado. Então aqui a gente teve, né, ao contrário disso, a gente teve várias produções literárias isoladas e muito, mas muito diferentes entre si, né? Então aqui a gente consegue entender que, para muitos estudiosos, o pré-modernismo não pode ser considerado uma escola, visto que não compreende produções artísticas e literárias uniformes, além de não estar contido em um período de tempo específico, né? Por quê? Porque como a gente viu lá atrás, para uma escola literária ser considerada uma escola, ela deveria é, ela deveria ser dotada de um conjunto de autores que publicassem, né, que estivessem publicando suas obras em um período determinado de tempo, né? E aqui a gente não viu isso, né? A gente viu que, por exemplo, Euclides da Cunha foi publicar Os Sertões em 1901, enquanto que, na verdade, não sei se foi em 1901, enquanto que Graça Aranha foi publicar Canaã lá perto da semana de 22, né? Então aqui a gente tem um gap, um abismo muito grande, né, entre um e outro. Então aqui a gente não pode considerar, né, uma escola literária. Então, para entendermos um pouco mais do que foi esse período, a gente vai ter que entender um pouco do contexto histórico. Primeiro, a gente vai ter uma competição entre as grandes potências europeias. Tá, mas o que isso quer dizer para o Brasil? No começo do século XX,
as nações europeias elas tiveram numa intensa competição militar, né? Então a sociedade, por exemplo, francesa, britânica, né, alemã, ela se voltou muito mais a uma questão militar, a uma questão desenvolvimentista, armamentista, do que uma questão cultural. Isso fez com que a arte ela se perdesse em alguns pontos, sabe? Não se perdesse, mas isso fez com que ela fosse reformulada, né? Então aqui a gente já não tinha uma arte mais uniforme, uma arte mais, como que eu posso dizer, mais voltada a uma consagração acadêmica. Aqui a gente tinha artistas voltados à expressão de suas obras acerca da realidade como ela é, ou acerca dos sentimentos conflitantes que ele sentia em relação àquele armamentismo, em relação à iminência de uma guerra. Né? Então aqui a gente tem, né, o nascimento das primeiras vanguardas. O expressionismo, né, que a gente tem como principal quadro o medo, né, ele surgiu justamente disso, desse medo, desse pavor que o artista, né, que eu infelizmente esqueci o nome agora, que o artista ele tinha em relação ao ao a iminência da guerra, ao armamentismo. Então, e também, né, só uma correção aqui, o nome do quadro não é o medo, é o grito, né? E além disso, a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um fator muito assim, como que eu posso dizer, é, um fator muito marcante, um fator que acentuou o desenvolvimento industrial, né, da, da Europa, fazendo com que a gente tivesse, né, o desenvolvimento de máquinas, o desenvolvimento da robótica, o desenvolvimento de várias coisas que remetiam ao futuro. Então, aqui dentro desse contexto, a gente teve o surgimento do futurismo. Além disso, a gente teve a proclamação da República no Brasil, né? Então, a gente teve, junto com a proclamação da República, a gente teve a, a negação de todo o passado imperial, cultural ligado ao império, social ligado ao império, né? Tanto que logo após, né, a proclamação da República, a gente teve um movimento do Bota Abaixo, que foi um movimento em que habitantes do Rio de Janeiro vandalizaram e demoliram prédios que remetiam à arquitetura portuguesa, né? Além disso, a gente teve a ressignificação do espaço urbano, né? Então aqui a gente teve a aplicação de teorias da higienização dentro da cidade, né? A demolição dos cortiços para abertura de grandes vias, né? A criação de condomínios, de bairros fechados, né? Então isso foi uma parada muito marcante, muito muito notável dentro do contexto do pré-modernismo. A gente teve o enriquecimento de São Paulo, sobretudo acerca do café, né? Então a gente teve o desenvolvimento do café como principal produto a ser exportado pelo Brasil, né? Então isso é muito importante porque é daí que a gente tem o olhar crítico acerca do homem do campo, né? A gente vai ver, por exemplo, Monteiro Lobato falando bastante disso. E também a gente vai ter o agravamento da seca nordestina, né? Que também vai entrar dentro desse dentro dessa acentuação
do olhar crítico acerca do homem nordestino, do homem do campo, né? Então, aqui, principais autores, a gente tem Monteiro Lobato, que teve como principais características o nacionalismo crítico, o questionamento social, sobretudo acerca do homem do campo, análise de questões raciais, muitas vezes de uma maneira determinista, ou seja, quando é falado, por exemplo, que Monteiro Lobato é racista, não é mentira, certo? Ele tinha, né, esse viés de analisar a sociedade sob um viés determinista, e dentro desse viés o negro ele era visto sempre como um ser inferior, né? Tanto que em um conto chamado A Negrinha ele diz muito claramente que uma mulher negra parecia muito com uma mulher branca pela virtude que ela carregava, né? Como se negros não pudessem ter virtudes, né? Então isso é algo que hoje deve ser questionado, né? E além disso a gente tem a crítica ao romantismo, né? Então aqui a gente tem um viés muito realista dentro do pré-modernismo. E depois a gente vai ter Augusto dos Anjos, né? Ele é predominantemente poético. Ele possui uma crítica muito ferrenha ao romantismo, então elementos românticos dentro da poesia dele, das poesias deles estão em constante desconstrução. A presença abundante de elementos simbolistas e, além disso, um fato que eu esqueci de colocar aqui é a linguagem, a incorporação de um léxico não poético à poesia. Então aqui a gente vai ter a incorporação de vocabulário, sim, do vocabulário científico, por exemplo, à poesia, né? Então aqui a gente vai ter uma mescla, uma mistura de linguagens, certo? Então, vamos lá. Euclides da Cunha. A gente vai ter a linguagem jornalística, né? Então não vai ser uma linguagem assim lúdica, não vai ser uma linguagem poética, não vai ser uma linguagem dotada assim de sentimentos, vai ser uma linguagem fria, uma linguagem objetiva, né? Então ele vai falar, né, do homem nordestino de um modo objetivo. Ele vai falar da paisagem nordestina de um modo objetivo. Ele vai falar do conflito da Guerra de Canudos de um modo objetivo, como se fosse um jornalista cobrindo um fato. Mas por que que a obra dele então é considerada literatura? Porque apesar da linguagem dele ser objetiva, ela é dotada de figuras de linguagens, de figuras linguísticas que remetem a uma escrita literária. Então aqui ele utiliza, apesar dele descrever objetivamente, né, o homem, a paisagem e o conflito, ele vai fazer isso recorrendo muitas vezes a metáforas, a comparações, né, a antíteses. Ele vai fazer muito uso do hipérbato, né, que é escrita de sintaxe invertida. Então aqui a gente vai ter, né, a presença de figuras linguísticas que configuram uma escrita literária. Isso não significa que a escrita dele é subjetiva, ou lúdica, ou poética. Não, é uma escrita fria, como havia dito. Além disso, a gente vai ter o cientificismo, o olhar objetivo e análise sociológica e geográfica junto à literatura. Então, como eu falei, dentro da escrita dele, ele está analisando tanto o povo quanto a paisagem, e isso vai acabar configurando uma análise sociológica e geográfica. Lima Barreto. Aqui ele é um escritor mais próximo de talvez de um escritor literário que a gente tem. Por quê? Porque ele possui de um escritor literário do modernismo que eu digo. Por quê?
porque ele possui uma linguagem coloquial, né? Então aqui a gente vai ter a incorporação da linguagem verossímil à fala, né? Então sempre nas, nas obras dele, por exemplo, o homem suburbano ele vai ser retratado falando como um homem suburbano, né? Ele não vai ser retratado, por exemplo, a gente não vai encontrar no livro dele, por exemplo, um homem simples, um homem simples, um proletário falando como um Machado de Assis, né? A gente vai falar do jeito que ele fala, do jeito que o povão fala, certo? Então isso é muito interessante como um fator de quebra do que era consagrado literariamente. Aqui também a gente vai ter a presença de sátiras e de trechos humorísticos, né? Então aqui a gente pode até entender que isso é um jeito dele, é um modo dele de fazer críticas sociais. Então ele faz críticas sempre de um jeito satírico, né? Sempre de um jeito humorístico, né? E esse talvez é um modo mais eficiente, né, de se fazer uma crítica, justamente pondo, né, o objeto da crítica sob um olhar satírico, né, justamente para expor as fraquezas daquilo, e ele vai usar isso muito constantemente. E também a gente vai ter a temática social, sobretudo do racismo, né? Então aqui a gente vai ter uma crítica muito ferrenha, né, à sociedade racista, uma crítica muito ferrenha à falta de oportunidades ou à desigualdade de oportunidades ocasionada, né, por questões raciais. E isso é muito importante porque a gente consegue estabelecer uma comparação entre Lima Barreto e Monteiro Lobato, que enquanto Monteiro Lobato via a questão racial sob um viés determinista, o Lima Barreto via essa questão sob um viés sociológico, né, sob um viés dialético, né. E por fim nós temos Graça Aranha. Graça Aranha ele para entender as características dele, a gente tem que entender, né, o que ele foi, o que ele representou. Ele era um diplomata, né, que é um diplomata extremamente experiente, extremamente competente no que ele fazia, e ele já havia cumprido missões diplomáticas em quase todos os países da Europa. Então ele havia, né, absorvido não só aspectos literários do país pelos quais ele passou, como também aspectos sociais, né? Porque ele não absorvia, né, o aspecto literário sob a perspectiva de um leitor, né? Ele, além disso, ele vivia na sociedade, né, que ele procurava, ele vivia na sociedade estrangeira em que ele estava, né? Então ele acabava também analisando, né, muito da sua dos aspectos sociais que estavam contidos ali naquela sociedade. Então ele foi um cara da literatura, dentro dessa literatura ele foi talvez o cara mais maduro, né, um cara assim mais consciente, né, do que ele estava escrevendo, porque ele sabia muito bem do que ele sabia muito bem o que ele iria escrever, certo? E aqui a gente tinha uma temática social muito voltada à imigração, né? Então aqui a gente tinha a questão da imigração, né? As dificuldades que, por exemplo, os personagens de Canaã enfrentaram quando se estabeleceram, né? Ali na região do que hoje é o Espírito Santo.
Então ele retratava muito bem como eram esses imigrantes, ele retratava muito bem a sua cultura e tudo mais. Aí ele tinha também um estilo retórico, né? Ou seja, ele sempre convidava o leitor, né, a de certa forma participar da obra, né? Ele dava ao leitor uma experiência de imersão da leitura na leitura, né, muito interessante. E também ele tinha incorporação de elementos retóricos na prosa, né? Ou seja, a incorporação de elementos que visavam sempre provar um ponto de vista, né? Isso é muito importante. E foi essa aula, né, de, de linguagens. Qualquer dúvida vocês podem me chamar no privado, estou à disposição. E é isso, gente. Muito obrigado e até mais.